Ainda quanto ao valor da causa, o réu querendo pode impugnar o valor da causa, ou seja, se o réu acredita que aquele valor atribuído à causa não é o valor correto, não vai ao valor adequado, ele pode, em preliminar de contestação, pedir então que seja reanalisado o valor da causa apresentado pelo autor, né? Bom, ainda na petição inicial, existe outro requisito que é a produção de provas, né? Como eu falei para vocês num primeiro momento, no vídeo anterior, no primeiro vídeo, falei para vocês que o autor deve mencionar na petição inicial quais provas pretendem produzir. Bom, o autor, formular um pedido genérico de prova, por exemplo, pretendo produzir todas as provas admitidas em direito. Ou então, ele pode indicar quais provas ele pretende produzir. Por exemplo, produção de prova oral, que é a oitiva da parte contrária, a oitiva de testemunhas, né, em audiência, a produção de prova documental, que é juntar de novos documentos no andamento da ação, ou então uma prova pericial, um laudo pericial, que o processo seja encaminhado por um perito específico que vai analisar aquela demanda, né, por exemplo, uma perícia contábil, uma perícia ambiental, tá? Bom, dentro ainda da petição inicial, a gente pode dizer então que quanto aos requisitos essenciais, nós temos também a opção não pela realização da audiência de tentativa de conciliação e mediação, tá? Bom, essa audiência também de conciliação e mediação, ela vem no momento anterior ao réu apresentar a defesa. E se ambas as partes decidem em não realizar a audiência de conciliação e mediação, elas devem externar essa vontade de forma expressa, ou seja, o autor, quando faz a petição inicial, expressamente na própria petição, nos pedidos, ele tem que pedir pela dispensa de realização da audiência de mediação e de conciliação. Da mesma forma, o réu, quando for citado para se manifestar na ação, para apresentar defesa, ele deve dizer de forma expressa também se tem ou não interesse na audiência de conciliação e mediação. Outra questão também na petição inicial é que a mesma ela pode, segundo o artigo 319, 320, 321, ela pode ser emendada, ou seja, por algum motivo o autor, quando elaborou a petição inicial, quem a faz, na verdade, é seu advogado, né? Elabora a petição inicial, encaminha para o juiz, aí se verifica que o autor esqueceu de mencionar algo na petição inicial, né? O juiz, a primeira coisa que faz, quando recebe a petição inicial, ele vai analisar se ela preenche todos os requisitos. Se ele verificar que está faltando algum requisito da petição inicial, o que ele vai fazer? Ele vai intimar a parte autora para que no prazo legal faça a emenda à petição inicial, tá? Suponhamos que a pessoa fez a petição inicial, encaminhou para o juiz e por algum motivo esqueceu de atribuir um valor à causa, né? Esqueceu de mensurar o valor e colocar no final da petição. O juiz não vai indeferir a petição inicial, ele vai abrir prazo para a parte autora emendar a petição inicial, informando qual o valor que a parte quer atribuir à causa, tá? Bom, o juiz, dado o prazo de emenda à petição inicial, caso o autor não proceda com a emenda à petição inicial, o juiz vai acabar indeferindo a petição inicial, né? Ou por muitas vezes acontece do autor mesmo assim emendar a petição inicial e o juiz ainda entende que não está bem formulada, não atende aos requisitos de lei e mesmo assim ele pode indeferir a petição inicial. Bom, desse indeferimento da petição inicial, né? O autor ainda pode entrar com recurso no Tribunal de Justiça, ele pode interpor um recurso de apelação da decisão que indefere a petição inicial.
Bom, ainda quanto à audiência de conciliação e mediação, a audiência de conciliação e mediação, em primeiro lugar, ela não vai ser realizada, como eu falei para vocês antes, tá? Se ambas as partes manifestarem expressamente esse desinteresse na mediação e na conciliação, tá? E a outra hipótese também é quando não se admitir, num processo específico, a audiência de conciliação e mediação, tá? Uma novidade da audiência de conciliação e mediação no novo Código de Processo Civil, novo, que na verdade já está em vigor há tanto tempo, é que ela pode se dar através dos meios eletrônicos, né? Não precisa necessariamente as partes irem até o juízo. Alguns fóruns ainda utilizam a audiência de forma física, né? Mas ela também pode ser de forma eletrônica. Daqui a pouco a parte reside num outro município, tem que ser ouvida através de precatória, né? Então, faça a audiência de mediação e conciliação através do sistema eletrônico, né? Uma coisa importante também em relação à audiência de mediação e conciliação é que, caso as partes optem pela audiência, tanto o autor quanto o réu, e elas não venham a comparecer na audiência, isso é considerado, segundo a doutrina, segundo a legislação, ato atentatório à dignidade da justiça, né? E aí, o que vai acontecer é que vai ser aplicada multa até 2% do valor da causa ou do valor que se pretende na ação, tanto para o autor quanto para o réu, né? Então, se o autor tem interesse na audiência de conciliação e mediação e, porventura, o autor não comparece na audiência, ele vai sofrer um prejuízo em relação a isso, né? É considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será estipulado, então, multa. Bom, encerramos, então, a nossa aula 3, né, do material. Então, aguardo vocês, então, para a próxima aula da semana que vem. Um abraço a todos, obrigada pela atenção de vocês.